Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio da série Discipulando do podcast Quem é Este? Eu sou a Tainara e, tô de volta. Bom, eu tô muito feliz pelo episódio de hoje. É um tema, assim, complicado. Mas complicado como assim? É um tema polêmico a se falar? Não. É um tema complicado para se viver. E como a gente só pode falar daquilo que a gente vive, então assim, foi difícil passar e está passando para poder compartilhar isso com vocês. O tema de hoje é processos. Tudo na nossa vida, tudo que a gente vai fazer ou a gente pretende fazer, é necessário passar por processos. Um processo de início, meio e fim. E na nossa jornada com o Senhor não é diferente. A gente passa por um processo. Quando você conhece a Jesus, você aceita Ele, você começa nessa jornada de salvação, de relacionamento com Deus. E aí tem um meio, que é onde muitos vivem hoje, e o fim é onde almejamos chegar. E eu vou falar sobre isso com você. Mas focado, na verdade, no meio. É esse o assunto. Vamos lá. O texto que eu vou ler se encontra em Jeremias, capítulo 17, verso 7 e 8. A minha versão é a NVI. Acompanha comigo. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Esse é um texto muito bonito e é um texto que o Senhor já falou comigo há muito tempo atrás e Ele trouxe de volta para mim nesse período que eu estou vivendo. E ele começa dizendo assim, bem-aventurado, ou bendito é o homem cuja a confiança está no Senhor. E aí, ele depois faz uma comparação com este homem bem-aventurado com uma árvore. E essa árvore é uma árvore plantada junto às águas de um ribeiro. Primeira coisa que a gente nota nesse texto, do verso 8, é uma árvore plantada. Não é uma árvore onde uma semente caiu ali e cresceu. Não, foi uma árvore plantada. Houve um trabalho com aquela mudinha, com aquela planta. Ela foi plantada, teve mãos ali colocando ela naquele lugar ou colocando aquela semente naquele lugar. Independente, ela não estava ali por acaso, ela foi plantada. Conosco não é diferente. Aonde o Senhor nos coloca não é por acaso. A gente não tropeça e cai naquela terra. O Senhor nos planta em um lugar. Há um trabalho de cavar, mexer na terra, procurar uma boa terra e plantar. E essa árvore, as raízes dela cresceram e se estenderam para o ribeiro. Olha que interessante isso, né? As raízes dela foram em direção ao ribeiro. Tem uma pesquisa que diz que as raízes de uma árvore, elas, mesmo quando a terra está seca, elas dão um jeito de achar recursos. Como assim? Elas ouvem aonde a água está, ouvem entre aspas, né? Elas sentem a vibração da água e as raízes crescem na direção da água. Olha que louco isso! A árvore, quando plantada em um lugar seco, a raiz dela cresce na direção de onde tem água. E, gente, cá entre nós, é uma pesquisa assim, mais ou menos recente, não tão recente, alguns aninhos, mas Jeremias não sabia disso. Porém, o Senhor sabia. E quando o Senhor diz isso, ele fala, olha, uma pessoa bem-aventurada é como uma árvore plantada perto ao ribeiro e as suas raízes crescem em direção à água. Uma pessoa onde a confiança está no Senhor e a fé dela está no Senhor
as raízes delas estão crescendo em direção aonde está a água, ou seja, o Espírito Santo. Busca ajuda no Espírito Santo, busca ajuda em Deus. Elas não vão em direção a outro lugar, ou seja, se espalha em qualquer lugar ou atira para todos os lados. Quem poderá me defender? Não, ela vai em direção aonde pode te trazer recursos, benefícios. A raiz de uma árvore, ela tem duas funções: prender no chão a árvore, trazendo firmeza, e procurar recursos. Quanto maior a raiz, mais firme aquela árvore fica. E o servo do Senhor, quanto maior a raiz, quanto mais se aprofunda no relacionamento com Deus, mais firmeza consegue. E consegue recursos nos momentos difíceis. E o texto diz depois assim: ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano de seca, nem deixará de dar fruto. Ou seja, a pessoa que está firmada no Senhor, que confia no Senhor, e a fé dele não se abala quando chegam momentos difíceis, continua bela. Ou seja, continua com as folhas verdes, saudáveis. E no momento de seca e calor, continua dando frutos. Ou seja, está sempre produzindo. Isso é um servo que tem raiz profunda em direção a Deus. Independente do período que está vivendo, continua produzindo. Continua saudável. Isso não vai te isentar de momentos difíceis. Ter raiz não vai falar bem assim: olha, sem calor pra você, arvorinha. Vai ter uma nuvenzinha só sobre você, chovendo sobre você. Não. Vai ter momentos difíceis sim. Mas, independente dos momentos, ela não se abala. E ela não deixa de produzir. A árvore com raiz profunda em direção ao ribeiro, o que acontece em volta dela não abala ela, porque ela procura lá dentro da terra. Entenderam? Estão pegando a ideia? É muito bom isso, cara. É muito bom você ter raízes no Senhor, um relacionamento profundo com Deus. Tem mistérios que você só descobre quando você tem raiz em Deus. Tá, mas o que isso tem a ver com processo? Tem pessoas na Bíblia que entenderam perfeitamente isso. Raízes em Deus com o processo que vai viver. Quer ver? Um exemplo que acho que a maioria das pessoas conhece. José, filho de Jacó. Ele era um filho amado pelo seu pai. Ele perdeu a sua mãe quando a mãe dele teve o segundo filho. Mas José, ele sempre foi ensinado pelo pai os princípios de Deus. Ele foi ensinado a ser um jovem educado, um jovem que respeitava, um jovem que, acima de tudo, amava Deus. E José tinha, sim, um relacionamento com Deus. Cara, Deus falava com José. O Senhor ia à noite e falava com José através de sonhos. E como José tratava a sua família, como José tratava as pessoas, dava para perceber que ele era um cara que amava Deus. Porque nós não obedecemos às leis por medo. Isso a gente já aprendeu aqui no Quem Enche. A gente obedece por amor a Deus. Então José com certeza era um cara que amava Deus. Mas José tinha, como o Senhor mesmo já tinha revelado para ele, tinha um projeto na vida dele. Deus tinha um projeto na vida de José. Porém, não tinha como aquele projeto se cumprir lá junto do pai dele, porque lá ele estava confortável demais. Então José teve que passar por todo um processo até chegar ao final, no objetivo principal de Deus, no objetivo principal daquele projeto. Ele foi traído pelos seus irmãos, jogado no poço, vendido, escravizado, preso, mas no final chegou ao palácio como governador. Só que teve um processo, sabe? E José só conseguiu chegar naquele final
Por quê? Porque ele tinha raízes com Deus, raízes profundas, relacionamento com Deus. Que não importava o momento de seca, o momento de escravidão, o momento de injustiça, mas no Senhor ele conseguia recursos para continuar. Por quê? Relacionamento profundo com Deus. Então ele conseguiu passar por todo o processo, o início da jornada dele, o meio da jornada dele e o fim. Isso se chama raízes com Deus. Outro cara que muitas pessoas conhecem, Moisés. Moisés também teve um projeto ali com Deus, cara. Moisés foi o libertador do povo de Israel. O Senhor usou Moisés para libertar o povo do Egito, da escravidão. Porém, Moisés também precisou passar um processo. E no começo, Moisés não tinha relacionamento com Deus, não tinha raiz profunda com Deus. Então, Deus colocou Moisés em um processo para criar esse relacionamento e chegar aonde o Senhor queria que ele chegasse. Porque Moisés, lá aonde ele estava, no palácio, estava bom demais. Moisés sabia da sangue hebreu dele, porém ele não tinha nenhum relacionamento com Deus dos hebreus. Então o que acontece? O Senhor tirou ele do palácio, do conforto, levou ao deserto. No deserto ele conheceu Jetro, casou com a filha de Jetro, Zípora, e um dia, pastoreando, Moisés teve um encontro com Deus. E aquele encontro mudou a vida de Moisés. Moisés volta para o Egito e vê todos aqueles milagres acontecendo. E Moisés, ele cria mais raízes com Deus. Moisés sai do Egito com o povo, vai para o deserto de novo. E ali Moisés já com raízes com Deus. Ele, independente da situação, independente do momento, Moisés não duvidava, Moisés não questionava. Moisés sabia o Deus que ele servia. Independente da situação, Moisés tinha raízes profundas, relacionamento profundo. Gente, Deus no final, ele chamava Moisés de amigo. Moisés não falava com Deus como as outras pessoas falavam, não. Moisés conversava face a face com Deus. Olha que incrível isso. Isso é um relacionamento profundo. E com esse relacionamento profundo, ele conseguiu passar por todo o processo, sem se abalar. Sabe outra pessoa que passou por um processo e conseguiu chegar ao final bem? Jesus, ele se destituiu da sua glória, desceu aqui no mundo, nasceu, cresceu e ele em todo momento teve relacionamento profundo com Deus. Um relacionamento tão profundo, de tanta dedicação, que num certo momento o pai olhou e falou: esse é meu filho amado, é nele que eu tenho prazer. Porque ele tinha um relacionamento profundo com Deus. Os recursos ele tirava de Deus, as raízes dele cresceram em direção ao ribeiro. No tanto que Jesus falava: minha comida e minha bebida é a vontade do meu pai. Os meus recursos vêm de Deus. Eu não me preocupo com o que vou comer, com o que vou beber. Eu me preocupo com a vontade de Deus. Porque tudo ele me supre. Ele passou por todo o processo e esteve firme em todo o processo. Até no processo da cruz. E chegou ao final, morreu, mas ressuscitou e venceu. Para quê? Para nos dar a vida eterna e para nos trazer de volta ao projeto inicial. Projeto de relacionamento com o Pai de novo. Ele venceu. Ele foi firme no começo ao fim, porque ele tinha raízes profundas em Deus. E às vezes é difícil. Eu sei, é difícil, sabe? Passar pelo processo e chegar até o final firme. Às vezes dá medo. Um exemplo de que eu ouvi uma vez da pastora Thalita. Ela estava pregando sobre o meio e ela citou a travessia do Rio Jordão. Quando o Senhor dá a ordem a Josué, falando assim, primeiro
os sacerdotes vão levar a Arca da Aliança e vão ficar no meio até que o povo atravesse. Josué obedeceu, beleza? Sacerdotes, vamos lá. Arca da Aliança, vocês vão na frente. Então os sacerdotes pegaram a Arca da Aliança, colocaram o pé na água. Eles não sabiam o que ia acontecer, mas eles confiavam na palavra de Deus. E aí tá a primeira coisa. Quando eles chegaram lá para atravessar o Rio Jordão já não estava aberto. Não, primeiro eles tiveram que colocar os pés na água. Ou seja, a gente tem que dar o primeiro passo. Quando o Senhor fala, olha, vem comigo para esse processo aqui, que no final eu vou dar a vitória. O Senhor chama, mas nós temos que dar o primeiro passo. Às vezes nada está dizendo a favor daquilo, mas ainda assim você tem que confiar no Senhor. Então eles foram, colocaram o pé na água. E aí, uau, o milagre aconteceu. Abriu-se um caminho no Rio Jordão. E o povo veio atrás. E os sacerdotes com a Arca da Aliança ficaram parados no meio do rio. E foi nessa parte que ela falou, a pastora, e eu fiquei assim pensando realmente, cara, imagina, você ali parado, água para um lado, água para o outro, povo passando. Que assustador. Gente, se essa água cai em cima da gente, a gente fica aqui. Meu Deus, imagina o desespero de ficar ali, por mais que esteja vendo aquele milagre, mas você tem que ficar ali parado, esperando todo mundo passar. Você não pode sair do lugar, segurando aquela arca pesada. Meu Deus! Mas ainda assim, eles não tiraram o pé dali. E às vezes a gente se encontra no meio de um processo. Às vezes tem um povo passando e você tá ali no meio daquele processo e o Senhor fala, não sai daí, não sai daí. Raízes comigo, confia em mim, recurso é de mim, eu seguro a água, você fica aí. Às vezes dá um desespero, às vezes bate um medo, mas a palavra de Deus é, confia, fica aí, eu preciso de você aí. É assustador às vezes, sabe? Bate um medo de tudo dar errado. Mas ainda assim, com medo, a gente escolhe confiar em Deus. Porque confiar é uma escolha, tá? Você tem que escolher confiar em Deus. Essa confiança não vai vir de um milagre. Confiou, você agora confia em Deus? Não, você tem que escolher confiar em Deus. E aí você fala, tá, pai, tá complicado aqui a situação, mas eu vou continuar aqui exercendo a função que o Senhor mandou. Eu vou continuar aonde também o Senhor ordenou. E aí aquele povo passa. E aí a ordem é, vem. E eles vão. E no final eles vão e ficam à frente do povo. Isso pra mim foi um detalhe muito incrível, sabe? Eles são o último a sair dali. E no final eles terminam na frente do povo. Não tô falando aqui de uma coisa tipo, no final sua vitória tem sabor de mel, olha onde você tá. Não, mas é o fato de Deus te honrar. Ou Deus ser fiel com você. Você foi fiel com Ele, você confiou. E Ele é fiel com você. No final, você não termina lá atrás. Você acha, meu Deus, tá todo mundo indo, eu tô aqui, eu vou ficar no final. E no final Deus te coloca lá na frente. Sabe, você nunca esteve atrasado, você sempre esteve aonde Deus mandou você estar. E você não vai ficar para trás, não, você vai terminar exatamente aonde Deus quer que você termine. Isso é o cuidado e o amor de Deus de uma tal forma que nos olhares humanos eles seriam os últimos a chegar. Mas para Deus, eles acabaram na frente de todo mundo. Isso não enche o seu coração? Porque enche o meu. De ver como o Senhor é maravilhoso no cuidar dele e que é tudo assim, de uma forma perfeita. E ele fala, confia em mim, que eu sei o que eu tô fazendo com você. Vem comigo. Cria raízes em mim, que eu não vou deixar faltar nada pra você. Você não vai se abalar. Cara, quem confia
em Deus é como esta árvore do verso 8. Não importa o momento, não importa a situação à sua volta, vai produzir até o final. Do começo ao fim do processo, vai produzir e vai terminar exatamente aonde Deus quer que você termine. Confia nele. Eu espero que eu tenha me feito entendida e que vocês tenham gostado do episódio de hoje. É um prazer estar aqui conversando com vocês. E, galera, é o seguinte, segue a gente, tá? Lá no Instagram a gente produz mais conteúdos pra vocês. Conteúdos muito bons, muito didáticos. E a gente espera vocês lá no Instagram, @quem.é_este. E também no Instagram, e também no YouTube, Quem é Este. Vai lá, se inscreve, comenta, curte, aquela coisa toda. E até a próxima. Tchau!